Boa noite. Começa agora o cenário político desta quarta-feira, dia 29 de julho de 2015. Hoje nós vamos entrevistar a presidente do Partido Democratas em Mossoró e ex-prefeita Cláudia Regina. O cenário político está no ar. Agora, começando mais um cenário político, você já sabe que pode participar e nós já temos até muitas participações aqui. Viu, Marcelo? Hoje é um dia especial, está me parecendo, aqui no cenário político. Boa noite, Marcelo. Quais são os contatos para quem deseja mandar sua pergunta, sua sugestão? Olá, Carol. Boa noite. É verdade, já muitas participações. O telefone 33150715. Hoje o computador está de volta. Twitter, @CenaPolíticoTCM e também na nossa página no Facebook, www.facebook.com/Cenário Político TCM. Não perca tempo, faça a sua participação. Estamos aguardando para você fazer o programa com a gente. E já vamos começar, então, a entrevista, não é isso, Carol? Exatamente. A gente já começa a conversar com Cláudia Regina, já está aqui no estúdio com a gente. Boa noite, Cláudia Regina. Muito obrigada pela presença hoje no cenário político. Já começo perguntando sobre o Democratas. A senhora passou um tempo longe dos holofotes políticos aqui em Mossoró. Houve um pequeno distanciamento, mas agora a senhora assume a presidência da sigla aqui no município. E como foi que a senhora chegou ao comando do Democratas de Mossoró? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os telespectadores da TCM. Realmente eu estava com saudade. Encontrei a TCM linda, né? Toda transformada e adaptada para o tamanho do órgão de comunicação que o é. Mas nós atendemos a um convite do senador Agripino, que é o presidente nacional do DEM, para que pudéssemos assumir, né, em Mossoró o diretório do DEM e que assim tentasse, de uma forma ou de outra, articular a região para que tornasse esse partido cada vez maior. Nós estaremos em agosto fazendo a convenção e na convenção vai ser oficializado o novo diretório, onde nós deveremos assumir a presidência. Como trazer para o DEM esse novo gás, um novo fôlego, o partido que no ano passado e já esse ano também sofreu muitas baixas, inclusive de nomes importantes dentro do grupo político que representava o Democratas, no caso da governadora Rosalba Ciarline. O que a senhora, enquanto presidente, pretende fazer para reverter e trazer esse novo gás ao partido? Marcelo, a gente tem que levar em conta a parte histórica e o papel social, político e democrático que é exercido pelo DEM. O DEM de uma forma ou de outra, trabalhou essa questão de fazer, né, de levantar questionamento no país inteiro. Quando diversas situações são colocadas pelo governo federal, foi o país foi o partido que se colocou inteiramente dialogando, argumentando, contrapondo diversas situações que hoje se concretizam. Então, a história do democrata mostra isso, aonde se faz uma oposição com responsabilidade, aonde se respeita as diferenças, mas não se deixa de levantar os questionamentos e apontar contrapontos para que as pessoas possam decidir. Como é que nós vamos fazer isso aqui em Mossoró e na região? Ampliar esse diálogo, estabelecer com as pessoas um canal onde se possa trabalhar de uma forma decisiva, de uma forma democrática e com a participação de todos, temas que até então fica restrito ao Planalto Central ou aos grandes centros. Com o advento da internet, de uma forma ou de outra, toda a informação ela chega de uma forma muito mais rápida. E impressiona como qualquer assunto que é notícia ou destaque em Brasília, consegue chegar na zona rural de Mossoró com uma rapidez imensa. Então, a gente não pode olhar para isso e deixar que esse fato, né, da internet, da socialização das informações, não possam ser trabalhados, discutidos e que as pessoas possam exercer essa sua opinião, exercer um papel de cooperador nessa construção dessa democracia. E é isso que a gente prega. A gente vai estabelecer cada vez mais diálogos com a juventude. Sempre foi um alvo que a gente trabalhou muito. Eu, particularmente, tenho um trabalho
há muitos anos com a juventude, com a classe trabalhadora mesmo, o segmento organizado, enfim, todos que queiram contribuir. E, para isso, estabelecer diálogo permanente. O partido ainda tem 2 vereadores lá na Câmara Municipal e eles já deixaram claro, Cláudia, em entrevistas, a intenção de deixar Democratas e talvez, possivelmente, acompanhar a governadora Rosalba Ciarline no seu novo partido ou eleitoralmente. Já existe intenção de conversar com esses vereadores e evitar a saída deles do Democratas? Constam no quadro, né, o vereador Manuel Bezerra e o vereador Flávio Tácito, com quem eu já conversei, inclusive os 2 constam na comissão provisória que nós instituímos. Até que seja feita a convenção, que será em agosto, foi instituída uma comissão provisória e os 2 vereadores já fazem parte dessa comissão provisória. Então, eles estão irmanados no desejo e na vontade de tornar e de reestruturar o partido, agregar valor à discussão e, principalmente, fazer com que os princípios democratas possam prevalecer. A senhora tem já traçados com que partidos o Democratas em Mossoró pretende também manter algum diálogo? Por exemplo, já preparando 2016, que esse é o objetivo, com certeza, da nova presidente. Antes de preparar 2016, nós temos que pensar nos últimos 6 meses de 2015. E o que esses últimos 6 meses de 2015 nos mostram? Que a gente tem que resgatar valores que até de uma forma ou de outra, como você disse, estavam um pouco adormecidos. E a partir de então, nessa reestruturação, a gente fortalecer. Aí sim, depois do partido fortalecido, é que a gente vai buscar os outros parceiros, ampliar, conversar. Nós não temos restrição a conversar com nenhum partido, desde que o objetivo seja semelhante ao nosso, o bem de Mossoró e da região. Já existem nomes a serem trabalhados para as proporcionais no próximo ano para o Democratas? Nomes não, né? Nós temos a prioridade, os 2 vereadores que estão já eleitos, né, já constituídos. Nós temos um quadro imenso de pessoas que ficaram na suplência. Então, está muito aberto, tudo para muito conversar. É algo que vai se construir. Agora, posso lhe garantir a todos que estão nos ouvindo, iremos construir de uma forma participativa, como sempre trabalhamos. Nós nunca trabalhamos, Marcelo, restrito ou com decisões unilaterais. Toda vida nós tomamos decisões com a participação de todos. E é nesse processo que nós vamos envolver o Democratas. O Democratas esteve durante muitos anos à frente do Poder Legislativo Municipal. Essa é uma das poucas eleições agora, de 2016, onde ele não vai estar presente no poder como prefeito executivo, não né? legislativo. O poder executivo. Como enfrentar uma campanha sem estar, vamos dizer assim, com o apoio da máquina, da estrutura de uma prefeitura? Nós defendemos que toda e qualquer estrutura que possa se ter, deve se ter como reconhecimento do trabalho que foi executado. Nós enxergamos o voto como um reconhecimento pelo excelente trabalho ou um trabalho que não tenha sido tão excelente, você não acredita o voto. É nesse viés que nós vamos trabalhar. Não se usa máquina pública para se fazer campanha. Não deve se usar. E não se usa. Deve se usar a avaliação do cidadão que está nos ouvindo para fazer o comparativo. Essa gestão deu certo, esta gestão não deu certo. Se essa está dando certo, eu vou acreditar o meu voto a ela. E o DEM esteve, né, como você disse, à frente dos destinos de Mossoró durante um bom tempo. E essas gestões, com certeza, eu posso garantir, e quem está nos ouvindo também vai fazer essa avaliação, não deixou a dever em nada. Contribuiu com o desenvolvimento da cidade, e essa cidade tem uma história construída com a participação de todos, tendo à frente prefeitas e da gestão democrata.
Bom, então a gente continua a nossa entrevista com Cláudia Regina. Cláudia, no bloco anterior você falou sobre a questão de ouvir o povo, de estar ao lado do povo, falou também sobre a questão das eleições do próximo ano, falamos das proporcionais, mas para a majoritária, quais são os planos do Democratas? Os planos do Democrata é aguardar a consolidação de um processo pelo qual nós ainda estamos nos submetendo, para a partir de então se estabelecer algum parâmetro. Mas eu acredito na justiça de Deus, acredito na justiça dos homens e vai ser reparado a injustiça que foi cometida com o povo de Mossoró. Como é que a senhora vê, então, essas chances de um resultado positivo dos processos que cassaram e afastaram a senhora da Prefeitura de Mossoró lá no TSE em Brasília? Não, está entregue à justiça, né, Carol? E nós estamos aguardando que ela possa se posicionar, mas eu tenho a consciência tranquila, a tranquilidade que vai ser julgado favorável, porque nós não temos nada que deponha contra a gente. Então, eu acredito na justiça de Deus, na justiça dos homens e que, torno a repetir, que seja reparada a injustiça que foi feita com o povo de Mossoró. Se reparada, a senhora pretende disputar? E se não, a senhora tem um nome para apresentar para a disputa à Prefeitura no próximo ano? Nós vamos aguardar o desfecho, né, final dessa situação. Mas o meu compromisso é e continua sendo com o povo de Mossoró. Eu me senti muito honrada quando a população de Mossoró me escolheu para ser a prefeita dessa cidade. E Mossoró deve lembrar dos 11 meses de gestão como nós fizemos. O que a gente conseguiu tirar ações que estavam adormecidas há muito tempo, como, por exemplo, o pessoal da favela do Tranquilim esperava 30 anos para sair daquela condição, né, subhumana de sobrevivência. A questão da segurança, que nós instituímos as bases integradas cidadã, que zerou em 40 dias os índices de homicídio no Santo Antônio, e a cidade de Mossoró sabe. Então, são muitas ações que foram interrompidas e é o nosso compromisso resgatar essas ações. Este é o meu principal compromisso. Reeleição, eleição do próximo ano, isso é consequência de uma ação que precisa ser concretizada, que é o do mandato que me foi dado pela população de Mossoró. Já ia aqui, Carol, começar já algumas participações, já engatou nesse assunto que você começou, o Barbosa, do Bom Jardim, já está com muitas participações aqui, assim como o Antônio da Abolição 4, questionava justamente o que a senhora comentava aqui, se a senhora tem pretensões de se candidatar novamente a prefeita de Mossoró, pergunta semelhança aqui do Barbosa, do Bom Jardim, Antônio da Abolição 4. Agradecemos a participação de Antônio de Barbosa, acredito que estejam contemplados com a resposta. Cláudia, em participação aqui no cenário político, o ex-deputado Leonardo Nogueira, que permanece no DEM, mostrou a intenção de continuar no partido, de permanecer. Agora, pela participação da esposa Fafá Rosado, ex-prefeita também Fafá Rosado, no PMDB, a ligação dele com o partido, o PMDB, é natural. Existe intenção, existe uma possibilidade do Democratas se aliar ao PMDB nas eleições do próximo ano? Eu torno a responder, Carol, que fica complicado eu fazer qualquer projeção para a eleição do próximo ano quando a nossa principal motivação é concluir o mandato, a condição de ser gestora dessa cidade que foi me dada pelo povo. E para meu orgulho, e me sinto extremamente honrada, tenho como companheiro nessa gestão o Wellington Filho, que é dos quadros do PMDB. Então, nós já temos essa junção. Inclusive, eu recebi, semana passada, com muita alegria, a visita do ministro Henrique, que é o presidente da legenda, né, do Estado. Então, estou muito feliz. É muito harmonioso a nossa convivência. Existe intenção, ou já existiram conversas, ou já estão existindo conversas com os nomes dos Rosado, já que há uma especulação de que eles possam, inclusive, se unir na disputa do próximo ano com o prefeito Francisco José Júnior pela prefeitura. Existe conversas com os grupos dos Rosado com vistas a alianças para o próximo ano? Ainda nesse sentido, não.
porque, torno a dizer, a nossa prioridade é concluir o mandato que nos foi dado pelo povo. A senhora falou há pouco em valores, resgatar alguns valores. A senhora se refere à atual administração e que avaliação a senhora faz desses últimos meses, um ano e pouco, que a senhora se afastou? O que aconteceu com a cidade, na visão da senhora? Qual a avaliação da cidade de Mossoró, do que a senhora encontrou e do que existe hoje? Porque a senhora também já foi muito criticada pela atual gestão, de ter deixado dívidas, de ter deixado obras inconclusas, enfim, uma série de situações que envolvem a gestão da senhora. Primeiro, quero dizer que a avaliação que eu fizesse era uma simples avaliação de Cláudia Regina, uma cidadã que está nessa cidade e que se entristece. Eu devolvo essa avaliação para o cidadão que coloca os gestores na sua cadeira através do seu voto. A maior avaliação é feita pelo povo, Marcelo. E essa avaliação é feita quando das eleições. Então, eu não farei uma avaliação, eu devolvo para que o povo possa fazer. Agora, tenho ficado triste quando eu vejo a cidade sem segurança, quando eu lembro que na nossa gestão foi exemplo as bases integradas cidadã. Fico triste quando vejo a cidade suja. Eu fico triste quando vejo a cidade às escuras. Eu fico triste quando vejo volta das filas nos postos de saúde, que na nossa gestão a gente tinha conseguido equilibrar isso. Fico triste quando vejo todas ou quase todas as categorias em greve. Fico triste quando não se estabelece um diálogo com o cidadão, com os servidores. Então eu devolvo para o cidadão comum, que está lá na ponta da rua nos ouvindo, para que ele possa avaliar como está a atual gestão. Quanto ao que foi colocado de questões de dívidas, realmente, eu recebi um restos a pagar grande. Mas não foi por receber um restos a pagar grande, isso é até de uma forma ou de outra, isso é de um governo para o outro, isso é uma coisa comum. A gente equilibrou as finanças do município, pagando parte dos restos a pagar e fazendo um planejamento estratégico para 20 anos da cidade de Mossoró. Na época da gente, a gente conseguiu que a cidade participasse ativamente dessa construção. E como você não via um fornecedor da cidade de Mossoró se negando a prestar qualquer serviço ao município de Mossoró. Sabe por quê? Porque ele sabia que tinha um planejamento estratégico, e esse planejamento estratégico dizia que tal dia ele ia receber a quantia X. Isso não acontece hoje. Então, é fácil se acusar quando não se tem propostas para apresentar e quando não se tem serviços para se prestar conta à população. A avaliação fica por conta do povo de Mossoró.